Olá a todos e a todas. Eu sou o professor Marcelo, professor de literatura do cursinho Angela Davis. Eu fico muito feliz de poder estar com vocês aí ao longo dos estudos de literatura desse semestre, desse ano. Espero que a gente possa estar junto presencialmente em breve e para estudar, para construir experiências em conjunto, né? E para poder fazer muitas coisas, né, para ajudar o futuro de vocês, o nosso futuro e o futuro do cursinho. Então, eu fico realmente muito contente de estar aqui. Hoje vai ser a nossa primeira aula, né? Uma aula zerinho, uma aula mais introdutória. E espero que a gente consiga iniciar. Eu vou apresentar um panorama aí dos estudos de literatura para esse nosso curso, né? De preparação para o vestibular. Eu espero que seja de grande ajuda para todas e todos. Tá bom? Eu vou me apresentar mais um pouco. Eu sou formado em comunicação social e estudante de letras pela Universidade de São Paulo e sou professor também da rede estadual de ensino do estado, aqui do estado de São Paulo, né? Então, fico muito feliz e desde 2018 faço parte do cursinho Angela Davis e fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória com vocês, tá? Então, sintam-se à vontade para compartilhar dúvidas, questões, né, inseguranças, enfim, qualquer coisa que estejam com vocês aí nesse momento e ao longo desse semestre, ao longo desse ano, que vocês se sintam à vontade de compartilhar comigo e contar comigo para auxiliá-los dentro do que é possível, tá bom? Então, espero que todos estejam bem, com saúde, com segurança e que consigam aproveitar dos conteúdos, certo? Eu vou começar então, vou projetar aqui a tela para a gente começar os nossos estudos, para apresentar, na verdade, o conteúdo que eu preparei para vocês. Um minutinho só. Pronto. Vamos apresentar. Então, na nossa aula de hoje, eu quero mais trabalhar o conceito de literatura, pensar, né, toda a produção literária dentro desse contexto que nós já conhecemos e, enfim, iniciar mesmo os estudos, né? Então, primeiro, eu queria trazer uma proposta de estudos, né, para esse primeiro semestre. Só para apresentar para vocês, para saber de onde a gente parte e até onde a gente pretende chegar. Então, por exemplo, considerando sempre as questões mais abordadas no Enem, as questões mais pedidas, né, nos principais vestibulares, a gente tem os movimentos literários. Isso já é uma coisa que a gente estuda no ensino médio, mas que a gente vai ter muito contato aí, vai ser muito cobrado, na verdade, nesses vestibulares. Então, eu preparei a seguinte itinerário, né, o seguinte itinerário para a gente trabalhar ao longo desse semestre. Então, os estudos sobre pós-modernismo, né, o movimento literário considerado pós-moderno, as suas características e as principais obras, interpretação textual e as questões de literatura mesmo para o Enem. Então, a gente sempre vai trazer todos nesses tópicos, em cada um desses tópicos eu vou trazer questões, né, para que vocês possam praticar aí depois de assistir as aulas, enfim, em momentos de estudo de vocês, né, individualmente falando, e que vocês consigam treinar mesmo de forma mais enfática para o vestibular, para os vestibulares, pensando sempre no Enem como principal prova, por ser a mais abrangente e a que dá acesso a mais universidades distintas. E aí tem também, partimos disso, o modernismo português, né, as suas características, as principais obras, o mesmo para o modernismo brasileiro, figuras de linguagem na construção textual, né, literária,
nesse contexto de literatura, o parnasianismo, as suas características e principais obras, a variação linguística dentro da análise literária, então é uma questão também que tem sido cobrada com alguma frequência pelos principais vestibulares, o naturalismo, as suas características e principais obras, vanguardas europeias, que também têm entrado bastante aí nos vestibulares. Aí a gente entra ainda nesse semestre falar de cubismo dentro das vanguardas europeias e também as suas relações com a literatura e a literatura brasileira em específico. Claro, esse aqui é um itinerário para o semestre, pensando até o meio do ano. Depois a gente vai construir o segundo semestre em conjunto, de acordo com o andamento desse primeiro semestre. Da mesma forma, a ideia é trabalhar dentro desses principais movimentos literários e desses aportes teóricos, né, a gente trabalhar também as principais obras que são exigidas pela FUVEST e pela Unicamp, né, dois dos principais vestibulares específicos aí aqui do estado de São Paulo. E assim, eu não vou. É difícil, gente, até prometer, a gente falar que a gente vai conseguir ter uma aula sobre cada obra. Isso realmente é bem complicado. Mas o que a gente pode assegurar dentro de cada movimento literário estudado, a gente abordar as obras que se enquadram dentro desse movimento. E aí sim a gente pode promover, depois discutir plantões de dúvidas, ou até uma aula específica sobre obras mesmo específicas. Eu acho que isso é importante. Mas todas realmente o nosso tempo e as nossas limitações elas não vão possibilitar. Então essas são as principais obras que eu selecionei para a gente enquadrar aí nesses estudos do semestre, nesse semestre. Então a obra Sobrevivendo no Inferno dos Racionais, Terra Sonâmbula do Miacouto, Nove Noites, Bernardo Carvalho, Mensagem e O Marinheiro, de Fernando Pessoa, Alguma Poesia, do Carlos Drummond de Andrade, Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, O Seminário dos Ratos, da Lígia Fagundes Telles, Angústia, de Graciliano Ramos, Campo Geral, de Guimarães Rosa, Tarde, de Olavo Bilac, O Ateneu, do Raul Pompeia, e A Falência, de Júlia Lopes de Almeida. Vocês percebam que tanto no slide anterior quanto nesse, eu falo, a gente traça um caminho oposto. Né? Então a gente começa dos mais recentes para os mais antigos, né? Dos pós-modernos, né? Dos pós-modernistas até aqui naturalismo. A gente não chega nem ao romantismo. Então, assim, a ideia é traçar esse caminho de trás para frente, considerando, sobretudo, o meu critério foi as questões mais exigidas pelos vestibulares, então elas tendem a se aproximar mais dos pós-modernistas e dos modernistas, então eu acho que faz mais sentido a gente trabalhar prioritariamente eles nesse semestre, e aí a gente vai se afastando aí de uma linha cronológica ao inverso, né? Até chegar ao movimento naturalista, que é o último movimento literário que eu selecionei para a gente estudar. Depois a gente entra nas vanguardas europeias, mas é esse o caminho que eu propus para vocês. Bom, então, para a gente avançar de forma rápida e concisa, queria trazer para vocês, né, para essa reflexão inicial, sobre o conceito de literatura. Né? Como que a gente consegue definir literatura? Eu não sei qual é a profundidade que vocês já conseguiram estudar essa disciplina, esse conteúdo, né? Então, eu trago duas definições que eu considero importantes. A primeira, mais antiga, vinda de Aristóteles, que ele define a literatura como a arte literária, mimese, quer dizer, imitação, o processo de imitação, é a arte que imita pela palavra. Imita o quê? Imita a vida. Né? A arte literária imita a vida. Essa é mais ou menos a percepção de Aristóteles acerca de literatura. Da mesma forma,
Aí eu trago em conjunto, né, uma definição e uma reflexão, melhor dizendo, mais atual, talvez, mas considerando algumas particularidades, algumas complexidades do tema, que é do Antônio Cândido, né, um grande crítico literário e sem dúvida, é uma pessoa que contribuiu muito para os estudos de literatura aqui no Brasil, enfim. Então, ele diz o seguinte, né, que toda criação de toque poético, ficcional ou dramático, em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, xiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações, pode ser chamado de literatura. Essa é a definição que o Antônio Cândido traz, e eu acho que é um ponto importante. Ou seja, toda a criação, né? Não é só isso ou aquilo, até das formas mais simples, das formas mais complexas, não interessa. Tudo, toda essa produção literária, essa produção da escrita, ela é considerada literatura, ela pode ser considerada literatura. Escrita, mesmo vinda né, da oralidade. E a gente vai saber que os mais clássicos, as obras mais antigas, elas vieram da oralidade, não tinha tanto registro escrito que surgiu depois. Aí a gente fala um pouco sobre gêneros literários, então, definidos como categorias, né, dos textos, que englobam diversos tipos literários, tipos de textos literários. Então, é como a gente se enquadra. Da mesma forma que a gente estuda os gêneros textuais, os gêneros literários, que são os textos dentro dessas categorias de literatura. Né? Aristóteles, que foi a primeira definição que eu trouxe, ele dividia, né, em lírico, épico e dramático. Lírico se referia à palavra contada, épico à palavra narrada, e dramático à palavra representada. Então, eu trago essa definição, essa reflexão de Aristóteles novamente, porque isso, de alguma forma, nos trouxe até aqui aos estudos de literatura hoje, né, contemporâneos, porque a gente mantém mais ou menos essa percepção, ou seja, a gente tem atualmente esses três níveis aí de gêneros literários, né? O gênero lírico, que é o que possui caráter sentimental com a presença do eu lírico, né? E aí a gente está falando de poesias, de odes, de sonetos, né? A gente tem o gênero narrativo, que possui um caráter narrativo, ou seja, envolve um narrador, envolve personagens, envolve tempos, espaços, né? E bem no sentido de narrar, de contar algo, né? Então a gente está falando de romances, a gente está falando de contos, a gente está falando de novelas, certo? Até dá para encaixar crônicas aqui também, e outros gêneros mais flexíveis, vamos dizer assim, que são mais contemporâneos a nós, né? E por fim a gente tem o gênero dramático, que ele possui um caráter teatral, e são textos que dizem né, a respeito de encenações, né? Ou seja, textos teatrais mesmo. Aí a gente remete muito aos textos mais clássicos, né? As tragédias, as comédias, as farsas, né? E a gente pensa no teatro como um espaço literário também, um espaço de criação, interpretação e ação literária, né? E aí, para continuar nessa reflexão, eu penso com vocês, para quem que é o direito à literatura, né? E aí, quando eu evoco esse termo, direito à literatura, o próprio Antônio Cândido, ele traz em várias obras, em várias reflexões, melhor dizendo, que ele promove acerca de literatura e suas relações sociais aí com as pessoas, ele traz que a literatura é um direito de todos, né? Pelo menos deve ser um direito de todos os seres humanos, o direito à literatura. Como assim, da mesma forma que o ser humano tem direito de morar, de comer, né, de existir, de trabalhar, de estudar, de fazer parte desse meio social que nós estamos, ele tem direito à literatura, de leitor, de produtor literário, né? Mas a minha pergunta mais específica é para quem que é esse direito exatamente?
né, pensando aqui no nosso, já no recorte contemporâneo, né? E aí eu trago um movimento muito específico, que é o movimento de literatura marginal, que a gente tem várias manifestações da literatura marginal em vários momentos aí recentes da história da literatura, desde a literatura indígena, desde a literatura africana mesmo, que já pode ser considerado como algo fora do comum, fora dos eixos principais ali por onde a literatura sempre andou, e a gente tem que considerar que a literatura, de fato, ela, ela foi tomando ares da burguesia, de espaços mais elitistas, né, da sociedade de forma geral, não é diferente com a sociedade brasileira. E aí a gente chega até os movimentos de literatura marginal, que são recentes, como eu disse, né, mais exatamente na década de 70 e 80, e a gente tem um movimento que questiona essa ordem de representação da literatura, essa ordem de produção e representação, de leitura, de consumo da literatura, né? Então, o movimento de literatura marginal, ele refere-se de maneira mais específica de autores, de agentes, né? Vamos colocar agentes como ao sentido mais amplo possível, né? Que se afastam do cânone. E aí eu trago também a definição do cânone. O que é o cânone literário, né? Que são as obras valorizadas, consideradas geniais, que permanecem com o tempo e que se destinam sobretudo ao estudo, né? A gente tem que estudar o cânone, porque elas apresentam uma qualidade estética, uma qualidade relevante e elas são consideradas superiores, né? Infelizmente, essa parte final que eu falei acaba sendo mais triste, mas é mais ou menos essa percepção que as obras canônicas ou autores canônicos, eles são considerados superiores. E não que eles não sejam relevantes, não quero levantar essa questão, mas eles não são os únicos relevantes. Eu acho que essa é o questionamento principal que a literatura marginal faz. E não para quebrar paradigmas, e não para parar, peraí, vamos queimar livros, não, peraí, vamos parar de ler autores, não. Mas temos outros autores também. Você pode ler os clássicos, mas você pode ler também autores atuais, contemporâneos, né? E ver, sobretudo, pessoas de classes sociais até então que não recebiam esse enfoque na produção literária, né? E no consumo de literatura, né? Então tem muito contexto das quebradas, das periferias, de pessoas pobres, de negros, de mulheres, de LGBTs, produzindo literatura, consumindo literatura, né? Criando seus próprios círculos literários, né? Aí a gente pode chegar aos saraus, a gente pode chegar aos slams, a gente pode chegar a diversas experiências literárias que a gente tem hoje, através dessa concepção que a literatura marginal cria. Então, a literatura marginal ela se afasta somente, né? Ela se afasta desse caminho exclusivo dos circuitos comerciais das grandes editoras, que, de alguma forma, até então, né, até a década de 70, 80, principalmente, prestigiavam apenas os grandes escritores, né, escritores ou com algum respaldo, mesmo que não fossem todos canônicos, mas com algum respaldo, e aí começa a aparecer tendências literárias relacionadas a grupos, né, com identidade que eram definidas negativamente, né, que eram taxadas como negativos, né, em relação à cultura dominante, que é essa cultura mais comercial e mais hegemônica. Então, são grupos que se diferem. Eu vou dar um exemplo em específico, que é o exemplo que eu particularmente gosto bastante e que eu acho que deixa bem ilustrativa aí essa percepção sobre o movimento literatura marginal, que é que vem a partir daqui da periferia de São Paulo, aqui da zona sul de São Paulo, com o escritor Ferrez. Não sei se todos já ouviram falar. Ferrez é um escritor
que está nessa atuação literária. Estou falando atuação literária no sentido de produção mesmo, de criação de coisas, de movimentação, de se envolver em grupos literários, desde talvez da década de 80 até antes. E aí a gente está falando, principalmente pós-ditadura militar, né? E a questão aí do Ferrez é porque ele já era um dos editores dessa revista aqui que aparece aí no slide, chamada Caros Amigos, mas uma revista mais conhecida aí nesse meio acadêmico e um tanto progressista, né? Principalmente um tanto progressista, um tanto mais de esquerda. E ele já tinha aí já era conhecido por esse meio, ele já produzia textos frequentes aí para as edições da revista. Quando em 2001, né? Ele, junto com os editores principais aí da revista, ele criou um suplemento para a revista de 3 edições, chamada Caros Amigos, Literatura Marginal, onde ele trouxe vários autores de literatura marginal aí, então desde rappers, desde pessoas da quebrada mesmo, pessoas que até então não tinham uma audiência frequente, né, para suas produções. E aí o Ferrez ajuda a organizar todos esses textos, né? Depois, se vocês quiserem pesquisar, inclusive no próprio canal do Ferrez aqui no YouTube, a gente tem alguns vídeos falando sobre esse momento aí, né? E ele consegue produzir materiais, não produzir, melhor dizendo, ele consegue unificar as produções de diversos autores em 3 edições da revista, né, que saíram em 2001, 2002 e 2004, de forma maestral, e aí isso deu um boom aí para o movimento da literatura marginal aqui de São Paulo. E aí a gente tem outras experiências, a gente tem os saraus, que começaram a se multiplicar pela cidade, pelo país, a gente tem as experiências de literatura de cordel, que vem antes, mas assim, também de uma forma mais à margem, mais fora do ciclo principal, né? A gente tem o rap nacional, que traz aí uma, uma potencialidade da literatura no meio musical, no meio também no contexto da periferia, dos lugares mais afastados aí dos principais focos, né, de prestígio da literatura. Enfim, tudo isso, gente. Estou falando desse movimento brevemente desse movimento de literatura marginal para a gente pensar junto. Quem pode produzir literatura? Quem pode consumir literatura? É absolutamente todo mundo. Todo mundo pode. A literatura, segundo Antônio Cândido, é um direito do ser humano. Essa é uma percepção que, para mim, é muito rica, é muito válida e, enfim, ela possibilita novas formas de pensar. Né? Então, eu acho que eu quero levar, assim, o objetivo final aqui dessa aula é justamente esse, a gente levar o movimento de literatura para vários cantos. E hoje a gente consegue conceber isso de forma mais clara, mas talvez, como eu disse, na década de 70, na década de 80, e até antes disso, a gente não tinha tanto essa percepção que literatura era para todo mundo. Ler, consumir literatura era para todo mundo. Produzir literatura era para todo mundo. Talvez isso não fosse assim tão evidente. Né? Movimentos como esse, tem várias experiências, outras experiências que eu não quero nem tentar aqui falar todas, que eu vou esquecer a maioria. Então, quem tiver mais interesse sobre o assunto, quiser conversar comigo, ou quiser procurar outros conteúdos aqui na internet, a gente tem bastante coisa rica a respeito da literatura marginal, certo? A gente vê hoje, por exemplo, a presença de um álbum marcante do Racionais MCs, Sobrevivendo no Inferno, um álbum que quebrou ali os paradigmas e também marcou muito, falando do grupo Racionais, né, marcou uma coisa muito relevante na carreira deles, né, talvez uma virada de chave ali de qualidade artística, de qualidade musical, de produção mesmo. Essa obra
faz parte das leituras obrigatórias da Unicamp. Então, hoje a gente tem essa presença efetiva da literatura marginal na música e nas leituras obrigatórias de um dos grandes vestibulares aqui do estado, né? Então é isso, gente. Aqui estão as referências bibliográficas. Vou disponibilizar aqui o PDF dessa apresentação. Certamente vocês já estão com o PDF. E é isso. Agradeço a presença de todos. Vamos parar de compartilhar aqui. Agradeço a atenção de todos, né, para esse momento. E espero que essas reflexões aí despertadas nessa aula tenham sido válidas. Na próxima aula a gente já começa a estudar os movimentos literários. Então hoje foi só para trazer um panorama sobre o que é literatura, um movimento de literatura marginal que se aproxima mais aí talvez do nosso consumo e da nossa produção literária hoje. E bom, espero que tenha sido produtivo. Eu vou disponibilizar também em conjunto aí os exercícios da aula. Então, tentem praticar. São exercícios mais gerais, né, a respeito de literatura. E aí, caso vocês tenham dúvidas, caso vocês queiram compartilhar depois, precisem, né, das respostas, me avisem, tá bom? E eu estou completamente à disposição de vocês para qualquer dúvida e, enfim, que vocês tenham sobre a matéria ou sobre questões aí que possam ser despertadas em vocês a partir disso. Mais uma vez, muito obrigado pela paciência, pela companhia, e eu espero que a gente possa seguir juntos aí, mesmo que separados agora, nos estudos e na preparação do vestibular. Um abraço e até a próxima aula.